Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje eu estou com a Cidinha da Silva, que escreveu Um Exu em Nova York. Em primeiro lugar, Cidinha, muito obrigada por topar gravar para o Literatami. Eu fiquei muito feliz com esse encontro, já estou muito contente. E eu li o seu livro por conta do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, do Humberto, que é um clube que acontece no Facebook. E a gente está super empolgado para discutir o livro, vai ser na sexta-feira, dia 25 agora. Acho que vai ser bem legal. E eu queria começar pedindo para você apresentar o seu livro pra gente, porque eu acho que o autor revela bastante da obra quando fala dela. Tá. Bom, O Exu em Nova York é meu primeiro livro de contos. Eu tenho uma série de livros que eu publiquei antes dele, né? A maioria deles é de crônicas. E esse é um livro de contos que o primeiro conto, que é o I Have Shoes for You, quando eu escrevi esse conto, eu encontrei o fio condutor do livro, né? E aí eu já tinha alguns contos guardados. Entre esses contos guardados eu selecionei aqueles que dialogavam com o Exu, com I Have Shoes for You, e decidi escrever outros tantos, né, para fechar o livro. É um livro que sintetiza muito a pesquisa que embasa o meu trabalho, né, que passa por africanidades, orixalidades, e pela tensão e diálogo entre tradições e contemporaneidade. Tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras e afro-indígenas. Então as histórias do livro estão em torno desse eixo. Ele trabalha muito com a noção de deslocamento, né? É um deslocamento exúnico, que foi um termo que você criou sensacional. E é sobretudo com aqueles deslocamentos que promovem um encontro entre Brasil, África e Estados Unidos, né? Como a gente vê até pelo título. Então, pelo menos 3 mundos estão em contato aqui dentro do livro: o brasileiro, o estadunidense e o imenso mundo africano. E a diáspora africana levou a cultura da África para vários países do mundo. E você optou por localizar os seus textos nesse ponto de confluência entre esses 3. É claro que a gente tem que sempre fazer escolhas, mas eu queria saber justamente por que esses 3 espaços especificamente, o que te levou a essa escolha? Tem a ver com a sua pesquisa? A noção de diáspora africana costuma ser muito vinculada, né, a aspectos mais tradicionais de África, a permanência desses aspectos mais tradicionais, a reinvenção deles. Em lugares como o Brasil, isso é muito evidente, em Cuba, isso é muito evidente, na Colômbia, né? Em alguns lugares, no Haiti, em praticamente todos os lugares do Caribe, todos os países do Caribe, países e ilhas. Mas a gente tem mais dificuldade de localizar a reinvenção dessas tradições em centros mega urbanos, como Nova York, como Chicago, né? Então, essa foi uma intenção, trazer essa ideia de diáspora africana também para um grande centro do mundo como Nova York, que é simbolizada por muitas pessoas como a encruzilhada do mundo, né? O lugar onde todos os mundos, todas as pessoas se encontram. Então eu quis trazer isso para o livro. Essa atenção, então, à cultura africana e os seus desaguamentos nas culturas brasileira e estadunidense já estão refletidos desde o título do livro, né, que faz referência ao Exu, que vem da matriz africana,
a Nova York, que como você disse é das maiores cidades do mundo, assim, das mais famosas dos Estados Unidos, inclusive, bem representativa do país. E isso junto do seu nome, uma autora brasileira. E eu achei essa escolha de título fantástica e a presença do Exu me chamou a atenção também. Entre os orixás, por que Exu e não outro para o título? Porque Exu, você no início falou dos trânsitos que esse livro promove, os trânsitos nos quais ele se localiza. Exu é o orixá dos trânsitos, é o orixá da comunicação, é aquele que faz a comunicação entre as pessoas e os orixás, entre esse mundo e outros mundos. Ele é o que vai sempre à frente, né? É o que vai sempre à frente, fazendo o movimento de abertura e de conexão entre os mundos. Um pouco sobre o processo de composição do livro, né? Eu ia te perguntar se veio primeiro um conto ou a ideia da obra, e você falou que... Primeiro um conto, primeiro veio o I Have Shoes for You. Eu estava decidida a escrever um livro de contos, e quando eu escrevi esse conto, eu encontrei então o fio que conduziria o livro. Na realidade, esse conto se chamava Um Exu em Nova York. Ele se chamava Um Exu em Nova York. E ele tem uma história, tem uma trama que envolve sapatos, né? Sapatos que uma pessoa recebe de uma figura que provavelmente é um Exu. Só que eu, quando contei essa história para uma amiga que conhece muito da cultura dos Estados Unidos, da cultura negra dos Estados Unidos, tem uma frase no texto que é: eu tenho sapatos para você. E ela me disse assim: não seria uma outra, coloque-se nos meus sapatos, coloque os meus sapatos, que é uma frase muito usual na comunidade negra estadunidense. E eu disse: não, a frase é: eu tenho sapatos para você. Então, para evitar confusões, principalmente em processos de tradução, eu quis explicitar o título, no título, essa frase já coloquei em inglês, né? O I Have Shoes for You, que é a forma também que ocorreu o diálogo lá com essa figura imaginária. E o título do conto, que era muito bom, foi para a capa do livro, passou a ser o título do livro. É porque é um título muito representativo da obra como um todo, né? Sim. E como eu queria saber como surgiu o livro, já que ele veio deste conto, então como que veio a ideia deste conto? O que te inspirou? Pra mim é o meu conto favorito, assim, do livro, daqueles que eu toda hora eu lembro, assim, achei uma experiência uma Olha, situação. Os meus textos, eles costumam ser uma amálgama de muitas coisas, né? Minhas personagens não são inspiradas numa pessoa exatamente, mas elas são sempre arquetípicas, elas sempre trazem características de várias pessoas que eu quero trazer para a minha literatura, né? Então, tinha essa ideia de encontrar um Exu, de encontrar a tradição africana nessa megalópole, que é Nova York, né? Tinha a frase que fecha, que é um Itã de Exu, né? Que é algo que eu queria trazer para um texto meu também. O Harlem, o bairro, né? Ele tem muitas encruzilhadas, tem muitos cruzamentos grandes, como esse que o conto está localizado, né? Que é um cruzamento da Martin Luther King Jr. com a 29, e aí o conto se passa ali, né? Nesse cruzamento. Então eram várias coisas que eu queria trazer e juntei nessa história.
Ai, esse conto me deixou arrepiada. Aquele finalzinho pra mim é a chave de tudo. E eu não consegui ainda usar essa chave pra abrir nada. Eu adoro conto assim, eu fico, meu Deus. É uma chave também que você aprende e tem um tempo de amadurecimento para você. Aí às vezes tem uma situação na sua vida que você, então é isso. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou. Matou um pássaro hoje com a pedra que jogou ontem. E você falou que havia essa vontade de trazer o Exu, né, para Nova York. Então, desde o princípio, desde antes, quando você pensou num livro de contos, você sabia que teria Exu ligando como um fio condutor das suas histórias? Não sabia. Eu soube depois de escrever esse conto. Antes não sabia, não. Não havia um tema ainda, né, pra... Não. Eu queria trazer essa pesquisa que eu venho fazendo, né? E aí quando eu escrevi, eu tinha vários contos prontos, tem vários que não entraram aqui nesse livro, porque eu acabei definindo esse fio condutor e esses outros contos não contribuiriam para dar organicidade ao livro, né? Então eles ficaram de fora. Inclusive alguns que teimam em ser crônicas. Então, embora eles dialogassem com a temática, eu os deixei de fora também. Se tiver alguma crônica aqui, é de enxerida. Ela não foi exatamente convidada para participar do livro. Ela chegou, né? E em relação à receptividade, assim, ao retorno dos seus leitores, eu imagino que haja tanto aqueles que estão mais familiarizados com a temática do livro, quanto aqueles que pouco sabem sobre ele, como eu. Tanto que é até um glossário no final, que ajuda muito a nossa leitura. E eu queria saber se você escreveu pensando em um público específico e quais têm sido os retornos, assim, como que as pessoas têm lido o seu livro? Não, eu não escrevi pensando num público específico, rarissimamente eu escrevo assim, eu escrevo para a leitora que eu sou, eu escrevo as coisas que eu gosto de ler, né? Ou coisas que eu gostaria de ler. Com relação à recepção, a recepção do Exu é bem boa, está sendo bem legal. Já era boa e aí teve um crescimento depois do prêmio, né? Que eu ganhei um prêmio com ele, o prêmio da Biblioteca Nacional, na categoria Contos do ano passado, eu fiquei em segundo lugar. E isso deu também isso alavancou vendas, alavancou convites para participação em clubes de leitura, definição das pessoas que estavam assim, leio, não leio o livro da Cidinha. E aí o livro, como ganhou o prêmio, aí as pessoas decidiram. Isso ajuda, né? Isso ajuda e tal. E outro dia mesmo eu participei de um clube de leitura que a coordenadora disse assim, com todas as letras, que escolheu o livro por conta do prêmio, né? Então, mas de boa, que as pessoas leiam e que o livro circule, né? Os prêmios têm esse papel também, né, de validação, ou principalmente tem esse papel de validação que amplia o espectro de leitores. O Exu foi lançado em setembro de 2018 e a gente fez naquele momento 1.500 exemplares e a gente vendeu esses 1.500 exemplares depois de 7 meses, já não tinha mais. E em abril desse ano, né, não, do ano passado, 2019, a gente teve que reimprimir o Exu, né? E aí a gente fez mais 2.000 exemplares, que são os que estão circulando agora. Então, isso também é uma medida, né, da recepção do livro. Eu faço muitos eventos literários e é muito comum as pessoas virem comentar coisas sobre o livro, perguntar coisas também. As pessoas querem muito saber se algumas personagens sou eu, se coisas ali aconteceram comigo. E nunca é a gente, né? A gente está presente em
muito da literatura que a gente faz, mas se fossem histórias da gente, de quem escreve propriamente ou apenas, a invenção perderia a graça, né? A criação perderia a graça, porque o gostoso é mentir, é inventar, é exagerar coisas, escrever coisas como se gostaria que elas tivessem sido, né? E você tem algum conto favorito desse livro? Na verdade tem alguns, assim, eu gosto muito do conto que encerra, que é o Sarrainha, Ele né? É emocionante. Eu gosto muito de um conto grande que tem aqui, que é o Aquirobaie. Os textos grandes, eles acabam tendo um desafio de verossimilhança maior, né? E ser desafiada é muito bom. Eu gosto do Lua Cheia também, gosto do Maria Isabel, gosto do Velho e a Moça. Eu gosto do I Have Shoes for You, Sábado. Eu tenho uns 6 ou 7 aqui que são meus preferidos. Sempre tem, né? E você falou que você gosta do desafio de escrever textos longos. Você pensa em escrever um romance? Penso sim. Eu estou terminando um doutorado esse ano, devo defender até meados do ano. E depois disso devo me jogar para escrever prosa longa, corrida de longa distância, fazer maratonas. Ai, que bom saber disso. Então agora eu vou pedir para você ler um trechinho pra gente. Eu posso ler um conto inteiro, um curtinho? Claro, sem problemas. Sábado. Um moço de quase 2 metros, magro e forte, de dreads bem abaixo do ombro, chamou minha atenção quando desci o barranco para oferendar mais próximo à água. Cheguei à beira do dique para olhar mais de perto aquela figura de calça jeans e camiseta branca, destoante dos atletas de fim de semana e das devotas de quisimbe, mais comuns à beira do lago. Quando vi as flores amarelas nas mãos dele, abrigadas junto ao peito, falei alto: ela vai gostar. O homem virou-se de lado para me ver. Não sei se cantava ou falava, mas mexia os lábios e não se desconcentrou. Balançou a cabeça afirmativo e ergueu a flor em minha direção, como uma taça. Depois, tocou a testa, fechou os olhos e jogou a flor na água, num movimento de desapego. Continuei meu passo compassado e quando estava na metade do dique, surgiu um moço, na direção contrária à minha, agora de óculos escuros, num passo tranquilo, mas sem arrastar o corpo. Sorri e diminuí a velocidade. Ele também desacelerou, mas não sorriu. Quando paramos frente a frente, ele sentenciou: é meu filho. Ele nasceu com saúde. Que bom, me alegro, retruquei. Como está a mãe? O moço apertou os olhos com o polegar e o indicador por baixo dos óculos, escorregou-os pelo nariz e parou na boca trêmula. Ela levou. Bom, então é isso, Cidinha. Mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, pelo seu livro. Já não vejo a hora de ler o romance. E, gente, essa edição é muito, muito linda. Foi publicada pela editora Palas. Tá fácil de achar agora, ainda bem. E leiam a Cidinha. E é isso, então. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada.